Bisurando com Pirata. Oferecimento Machado e Pitangui, transformando beleza em arte, onde a maestria encontra a elegância. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Bisurando com Pirata e hoje, nesse domingo, às 22 horas, nós iniciamos a nossa entrevista com um convidado especial. Vou apresentar ele para vocês, o nosso secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, secretário Sandro Caron. Muito obrigado, seja bem-vindo ao Bisurando com Pirata. Muito obrigado, Pirata, é um prazer estar aqui contigo, né, e a gente poder falar um pouco da nossa trajetória, da nossa experiência na segurança pública. O pessoal já viu que eu dei uma gaguejada com o programa e podcast já para ver que o convidado é de peso. Secretário de Segurança Pública Sandro Caron, além de secretário e delegado de Polícia Federal, vai estar falando um pouco sobre a história dele, a trajetória dele dentro da polícia e, com todo respeito, é secretário, mas é polícia raiz, polícia na veia, e vocês vão ver que a entrevista vai ser magnífica e fique ligado com a gente aqui até o final. Secretário, quando que inicia essa trajetória do senhor dentro da polícia? Onde surgiu e despertou a vontade? Quero ser policial, quero ser delegado de polícia. Bom, eu sempre quis ser polícia. Tinha uma vontade de ser policial federal, ou policial civil, policial militar. Eu sempre quis ser polícia. E vem aquelas coisas, Pirata, que eu acho que são do destino da gente, né? Eu estava em 97, terminando a faculdade de Direito aqui em Porto Alegre. E aí, na época, não tinha tanta essa difusão de internet, né? A gente já mostra que é um pouco mais velho, né? Então tinha ali a banquinha de jornal, de revista, e tinha um jornalzinho dos concursos. E eu estava faltando 2 meses para me formar, vi ali o jornalzinho dos concursos, tinha ali concurso para delegado de Polícia Federal. Então, foi ali que tudo começou, né? Eu nunca esqueço desse momento em que eu estava ali passando, vi escrito concurso para delegado, eu digo, é agora que vai ser. E aí, então, isso foi final de 97, né? Fiz a minha inscrição, me formei em janeiro de 98, logo na sequência começou o concurso da PF, fui fazendo as fases, fui sendo aprovado, prova teórica, prova física, exame médico, exame psicológico, e fui para a Academia Nacional de Polícia, ainda em 98. Aí tomei posse dia 5 de janeiro de 99, né, já como delegado. Tinha 23 anos, né, comecei cedo, porque tive também essa satisfação de abrir um concurso logo no momento em que eu estava concluindo a faculdade. Então eu digo que é coisa do destino. E aí começou a carreira na PF, e a gente fala, né, polícia é uma cachaça, né? Pelo menos para quem tem vocação, para quem tem perfil. Depois que tu prova da polícia, tu nunca mais quer outra coisa. Foi o único concurso que eu fiz na vida, né? Tenho 25 anos de polícia, fechei agora 25 anos e a primeira coisa que me veio à cabeça, né? A gente nunca pensa nos cargos que exerceu, isso aí foram coisas que foram surgindo, né? Eu gosto mesmo de ser policial, gosto da atividade operacional, admiro quem está, eu acho que valorizo quem está. Então, a gente fazendo uma retrospectiva, né, Pirata, desses 25 anos, assim, a gente acabou ocupando muito cargo. Nunca pensei que teria oportunidade de ser secretário de segurança 2 vezes, ser superintendente da PF, diretor da PF, adido policial. Se me perguntasse assim, o que te orgulha nisso tudo, eu não tenho dúvida. Me orgulho é ter 25 anos de polícia e ter a mesma vontade, o mesmo brilho no olhar, né, a mesma gana de trabalhar, de fazer segurança pública que eu tinha naquele dia 5 de janeiro de 99. Até, na verdade, a motivação ela sempre aumenta, mas eu acho que isso é porque é questão de vocação, é de perfil, mas é uma trajetória que já se passaram 25 anos, parece que foi ontem. Eu acho que isso é porque realmente a gente gosta do que faz, né? Então, quando as pessoas mencionam, falam da minha carreira, a gente acabou ocupando cargos que nunca imaginou que teria oportunidade, mas eu gosto mesmo assim de ser polícia, né? Tudo que eu lembro com satisfação na minha carreira é da época que eu atuava na PF, na DRE, Delegacia de Entorpecentes, que quando eu entrei na PF, assim, era a seleção, né? Então, tu poder trabalhar numa DRE era motivo de orgulho e ficamos vários anos nisso e tivemos grandes experiências também nessa questão de assalto a banco, que na época que eu entrei na polícia isso era muito forte no Brasil. Então
a gente gosta mesmo do chão de fábrica, de estar na rua com a turma. Depois também, claro, a gente que é de polícia judiciária tem que fazer um inquérito bem feito para aquela ação virar uma condenação. Então, assim, eu sou muito satisfeito. Parece que foi ontem que eu entrei, mas já se passaram 25 anos. Secretário, ser policial, como o senhor bem falou, é o que faz o senhor respirar como pessoa, como profissional, como homem. Mas nunca imaginou em ser um secretário de Segurança Pública. Qual é os grandes desafios aqui no Rio Grande do Sul em ser secretário de Segurança Pública, onde é o seu estado? Como é para o senhor? Bom, a minha carreira eu tive a oportunidade de trabalhar em vários lugares, né? Em 25 anos eu fiquei 12 aqui no Rio Grande do Sul e o restante a gente passou circulando em outros lugares assim do Brasil, né? E eu sou muito feliz o maior desafio da minha carreira é ser secretário no meu estado. E eu fico muito feliz de ter tido tanta experiência, mas tanta experiência em outros cargos, outros locais, porque a gente chega aqui assim, se sentindo bem preparado. Claro, sempre tem a aprender, todos os dias a gente está aprendendo. Eu estou 1 ano aqui como secretário e já evoluí demais desde que eu cheguei, mas eu sou muito feliz e grato por chegar aqui depois de bastante tempo, né? Aquilo é o teu estado, obviamente tu vai querer fazer um bom trabalho, é onde estão teus amigos, teus colegas de início de carreira da polícia, familiares, todas as pessoas que tu gosta estão aqui e é claro que tu quer vir e fazer um grande trabalho. Então, para mim, é claro que é um desafio, mas a gente está muito feliz de ter chegado pronto, ou seja, se passou, não se pulou nenhuma etapa. Isso é muito importante, né? Quando a gente pensa numa carreira na segurança pública, no serviço público, tu não pode pular etapa. Se tu chega muito rápido num cargo importante, tu não chega preparado e não vai fazer um bom trabalho. Então, tudo aquilo que eu vivi antes, eu considero que foi para me preparar para estar aqui hoje, né? Eu fui antes secretário de Segurança Pública no Ceará, foi uma grande experiência, uma baita oportunidade que eu tive, porque é um estado em que fazer segurança pública é muito difícil. Lá encontrei também colegas muito competentes, tive muito apoio e ser secretário de segurança agora de novo faz com que a gente já traga as experiências lá do Ceará, muita boa prática, muita experiência, coisas que deram certo, coisas também que não deram certo. Várias vezes tu vai errar, isso é normal, mas é aquilo, né? Tu tá cada vez mais preparado. Mas eu digo, né? O gestor de segurança pública, isso é muito importante. O gestor de segurança pública, ele nunca pode esquecer que ele já foi, né, que ele é polícia, antes de tudo. Hoje eu sou secretário, antes eu fui superintendente, antes também fui diretor, adido, delegado regional, não, mas eu sou polícia. É isso que a gente não pode esquecer. A gente, até fazendo um comentário nisso, a gente anunciou há poucos dias uma redução histórica de criminalidade violenta aqui no Rio Grande do Sul. 2023 foi o ano mais seguro da série histórica, né, que começou lá em 2010, em vários indicadores, como crimes violentos letais intencionais, roubos a pedestre, roubos de veículo. E eu diria assim, tem importância do trabalho do secretário, dos comandos, claro que é importante, mas assim, 99% desse resultado é trabalho dos homens e mulheres que estão nas ruas. Toda vez que a gente anuncia a redução, eu sempre gosto de dizer, esse trabalho de redução, tá? Quem realmente contribuiu para essa redução é o integrante da Brigada Militar Gaúcha que está nas ruas, policial civil, integrante do Instituto de Perícias, dos bombeiros. Temos também aqui que destacar sempre o trabalho da Polícia Penal. Ela não está na Secretaria da Segurança Pública, ela está numa secretaria própria, mas também os colegas da Polícia Penal Gaúcha estão fazendo um grande trabalho, né? Tu tem que ter o controle efetivo dos presídios para controlar bem a rua. Então eu digo, essa redução que a gente anunciou, a gente tem a satisfação de, como secretário, divulgar, mas mais uma vez eu quero dizer aqui, isso é trabalho de quem está na rua, né? E o gestor de segurança pública, ele nunca pode esquecer que ele é, antes de tudo, polícia, né? Ele está no momento como gestor e ele tem que trazer experiência e tudo. E assim, a missão do secretário é buscar recurso, concurso público, fazer essa gestão junto ao governo para
melhorar ainda mais a ação das polícias. Mas eu queria destacar aqui o grande profissionalismo da Polícia Gaúcha. Eu me sinto um profissional de muita sorte de poder ser secretário num estado que tem uma polícia como essa, uma polícia dedicada, focada. A Brigada Militar no Rio Grande do Sul faz 300 prisões em média por dia no estado. A Polícia Civil fez no último ano uma média de 3 operações especiais por dia no estado. Então, mais uma vez fica claro, as polícias gaúchas estão fazendo e muito bem o seu trabalho. Eu busco ser um facilitador, A gente, através de gestão com o governo, viabilizar mais concurso, mais recursos, investimentos em equipamento, mas a segurança pública está fazendo sim sua parte e parabenizo aqui de público os colegas por esse resultado maravilhoso que foi divulgado e, claro, a mim compete buscar cada vez mais efetivo, recurso, equipamento para que a gente tenha resultados ainda melhores. Secretário, uma das falas do senhor que acabou viralizando na internet, quem deve ter medo de andar nas ruas é o criminoso. E quem deve ir para as ruas é o cidadão de bem. Não, isso a gente criou essa frase quando eu era secretário no Ceará. Para mim é muito claro. O criminoso ele só vai recuar e parar de atuar se ele tiver medo da polícia, se ele tiver medo de ser preso. E para isso a gente tem que ter o que eu chamo de pressão operacional, que é uma ação, seja da Polícia Civil na investigação com a prisão, seja na Brigada Militar, na Polícia Militar com sua ação ostensiva. A gente tem que ter a pressão operacional, Pirata, realmente estar sempre agindo, focar onde é que está dando crime, onde é que os grupos estão atuando mais. Lá é que nós vamos dar a maior pressão operacional com prisões, com ações, com apreensões. E para mim é muito evidente, a gente tem que vir com muita intensidade operacional efetiva, porque a coisa é muito clara. Bandido só recua e para de atuar se ele tiver medo de ser preso. O criminoso fica muito à vontade para estar nas ruas. E o cidadão de bem tem medo de ir para as ruas. Então isso é o contrário do que deve ser. A gente trabalha aqui no estado para que cidadão de bem fique à vontade para ir para a rua, ter seu lazer, estudar, trabalhar, ir para o parque, praticar esporte. Quem tem que ter medo de ir para a rua que é bandido. Isso para mim é muito evidente. E aí tem também, a gente sempre fala no Brasil, a questão de redução de indicadores, claro, se faz a chamada segurança pública baseada em evidências, se faz no Rio Grande do Sul, se faz em vários estados do Brasil, como a gente fazia lá no Ceará, onde eu fui secretário. Mas tem outro elemento aqui, Pirata, Além do indicador caindo, tem que ter a sensação de segurança, É o cidadão andar na rua, ver ali a Brigada Militar aqui atuando no ostensivo, ver a Polícia Civil fazendo prisões, ver de manhã cedo as operações também da Polícia Civil, muitas em conjunto com a Brigada, assim, e assim, as polícias aqui estão trabalhando, Às vezes eu vejo algum tipo de questionamento, como é que é a questão do sistema de segurança pública? Será que teríamos que criar outros órgãos no Brasil? O sistema de segurança pública no Brasil, falando das polícias, esse modelo que a gente tem nos estados, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a gente tem a Polícia Federal, em nível de Brasil. Na esfera federal. Na esfera federal, com essa obrigação de controle de fronteiras, tem a Rodoviária Federal para ação nas rodovias. Então, eu diria assim, o modelo de polícia no Brasil, ele é muito bom. O que precisa é haver cada vez mais investimento para ter mais policiais, para as polícias terem mais efetivo para atuar. Eu não vejo necessidade da gente mudar o modelo que nós temos atualmente. Eu escuto algumas vezes pessoas defendendo, por exemplo, desmilitarização das polícias militares. Qual a tua opinião em relação a isso? A minha opinião é que quem defende desmilitarização de polícia militar não conhece nada do que é a realidade da segurança pública nesse Brasil. Isso para mim é muito claro. Qualquer um que conheça a realidade, a prática das ações, jamais defenderia uma ideia como essa. Exatamente. Jamais defenderia uma coisa dessas. Recentemente, eu acompanhando a própria mídia, e a gente acaba entrando naquele colapso entre imprensa e o que nós temos na Constituição estabelecida em 88.
Se a gente pegar o artigo 5º ali, o próprio caput fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, parará. Mas o primeiro princípio é o direito à vida. E a gente vê que o direito à vida, por muitas vezes, quando é a vida do policial, é tirado para nada. Tivemos um caso de um policial militar em Minas Gerais que teve a sua vida ceifada, um pai de família, um marido, deixou a filha de 4 meses e foi morto. E vemos uma legislação onde é um prende e solta absurdo. Eita, porra! Eita! 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 Pega a polícia, Zé! Pega a polícia! Pega a polícia! Qual a sua opinião em relação a esse fato? Bom, em relação a esse fato, eu queria aproveitar esse espaço aqui para me solidarizar com os familiares do sargento Roger Dias, da Polícia Militar de Minas Gerais, me solidarizar com todos os integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais, né? E mais uma vez, é aquilo que eu defendo. Se a gente não mudar a lei no Brasil, não tem o que se faça em matéria de investimento que vai dar resultado. Infelizmente, o absurdo, tá? Porque não tem outra, o absurdo que foi essa soltura, um benefício legal, que aliás, já existe um projeto de lei tramitando no Congresso para acabar com saidinha, ou pelo menos limitar só para quem está indo trabalhar ou estudar, tá? Isso já deveria ter sido ajustado. Então, infelizmente, nós tivemos ali um criminoso com uma extensa ficha criminal, foi posto nas ruas indevidamente, não voltou. É óbvio que não ia voltar. Vagabundo. Ele tem um monte de processo para sair condenação e para vir mais mandado de prisão. Alguém acha que ele ia voltar para ficar lá esperando sair mais uma condenação e ele ficar 10 anos preso? É claro que não ia voltar. Então, infelizmente, o absurdo que foi essa soltura acabou levando a essa tragédia, a esse crime, que foi a morte do sargento Roger Dias da Polícia Militar de Minas Gerais. Aliás, eu vejo também algumas pessoas falando da importância, da questão da valorização da vida do policial. E eu quero saber, tem algum projeto tramitando hoje, aumentando a pena de quem pratica homicídio contra policial? Passou da hora. Para mim, tinha que dobrar a pena de quem pratica um crime contra a vida de um policial em serviço ou em razão dele. E ninguém fala nisso. Outra coisa, quando existe o outro lado, tá, que é uma ação da polícia que termina com a morte de uma pessoa, vem toda uma pressão cobrando, exigindo explicações, aparece um monte de gente para defender, tá? E eu não estou aqui legitimando todas as ações policiais que terminam em morte, não, tá? Mas o que me causou estranheza é que nenhuma dessas instituições que se manifestam quando o resultado é inverso se manifestaram no sentido de, pelo menos, né, mencionar ali seu pesar com relação à morte do policial. Incrível, ninguém se manifesta. Veja só a diferença, até mesmo de cobertura de alguns veículos de imprensa, não de todos, em relação à situação de Minas, comparado com a cobertura que é dada numa ação policial, por exemplo, no Rio, ou em São Paulo, ou em outro local, em que resulta na morte de criminoso. Então, realmente, isso, a gente que é polícia mesmo, que é polícia raiz, não tem como não se indignar. Não tem como não achar tudo isso, o termo ter uma palhaçada. Isso que está acontecendo. Em relação ao prende e solta, desde 2020, quando eu era secretário no Ceará, eu defendo que a gente tem que mudar a lei, tem que acabar com esse prende e solta, é um monte de benefício, que foi criado até numa boa intenção, né? Tirar ladrão de galinha da cadeia, vamos falar aqui de maneira bem simples. É isso. Benefícios criados para tirar da cadeia criminosos que não tenham grande periculosidade. Só que o que ocorre é que, na prática, quem está se valendo desses benefícios são os líderes do crime organizado, são os traficantes, são os homicidas. Vamos colocar aqui, eu estou trazendo isso à tona porque, como secretário, é um dever meu dar conhecimento para toda a sociedade brasileira. Nós temos, infelizmente, rodando nas ruas hoje, andando livremente nas ruas com uma tornozeleira eletrônica,
pessoas que estão indiciados em 10 inquéritos de homicídio. E estão andando livremente. Eles estão com uma tornozeleira eletrônica, andando livremente nas ruas, não estão foragidos. Eles estão com benefício. Isso é um benefício para tu aplicar para um criminoso de baixa periculosidade. Por quê? Quando tu pega ali um líder do crime organizado, um homicida, um assaltante, e tu coloca ele na rua, com tornozeleira ou sem, a coisa é muito clara. Ele vai praticar outro crime grave. É óbvio que isso vai acontecer. E a gente está trazendo isso sim, eu defendo essa questão. Vários benefícios, repito aqui, foram criados com a intenção de tirar criminosos de baixa periculosidade da cadeia para acabar com a superlotação no sistema prisional brasileiro. O problema é que quem está se valendo deles são criminosos violentos. Então tem que ser feito um ajuste para impedir que isso continue acontecendo. Uma coisa que pouca gente se dá conta, Pirata, tu tem poucos casos aqui de liderança do crime organizado fugindo de cadeia no Brasil. Sabe por quê? Porque ele não precisa fugir, ele usa um benefício legal e ele sai pela porta da frente do presídio. Por que que ele vai fugir para ficar foragido e vir com uma fuga que gera todo um risco, até mesmo dele ser atingido pela polícia na hora? Por que que ele vai fazer isso se ele pode esperar a saidinha no fim de ano, né? Sai e não retorna. Ou se ele pode pegar daqui a pouco uma liberdade provisória e ficar com uma tornozeleira eletrônica, por exemplo, traficando, como ele fazia antes. Então é por isso que não tem muita fuga de liderança do crime. A lei permite que ele saia pela porta da frente dos presídios. Eu queria também aproveitar, né, eu fiz uma menção aqui a ações policiais que resultem eventualmente na morte de alguma pessoa, né, de um alvo, de um foragido. É sempre bom destacar, porque depois alguém pega essa fala descontextualizada e pode criar algum tipo de polêmica. É para os trouxa, tá? Então se atentem. Pode falar, secretário. Exatamente. Então, eu vou deixar bem claro aqui, né? A gente defende uma polícia. A polícia tem que ser bem treinada. Não é só tu capacitar a polícia, formar na academia e depois deixar tu... Não, ela tem que ser... Treinamento continuado. Treinamento continuado. E a gente defende uma polícia que faça o uso progressivo da força, o uso necessário da força. Ou seja, quando tiver que usar da força, usa da força necessária, né, seja através de algum tipo de golpe, de defesa pessoal, de arte marcial, de algum equipamento menos letal, ou até, em último caso, sendo necessário, vai usar da arma de fogo. Então, defendo, né, até para ninguém fazer polêmica em cima disso, eu defendo o uso progressivo da força. Agora, uma coisa para mim é muito clara. Quem decide como vai terminar a ocorrência é a pessoa que está sendo presa, né? É o alvo da ação. É ele que decide como é que vai terminar a ocorrência. Isso tem que ficar muito evidente, né? E a gente busca uma polícia sempre bem treinada, com uso progressivo da força e também com equipamentos adequados, para que se cause o menos de dano possível numa ação. A gente sabe que, claro, o ideal é uma ação em que haja uma prisão e ninguém ferido. Ontem à noite, para ser mais preciso, essa madrugada, eu acompanhei uma manifestação que teoricamente era um CDC, um controle de distúrbio civil. Corpo de bombeiro no local, a brigada militar, né, a guarnição diária, e aquilo que era um CDC virou uma atitude criminosa. Um cidadão, tá, tem registrado, a gente vai estar passando aqui, jogou um tijolo na cara do bombeiro. O choque chegou com uso progressivo da força devido. Não houve o contato, não houve nada, mas acabou dispersando aquela multidão. A madrugada inteira não grava, mano. Vamos ver. Como se vê o trabalho dessas especializadas como Choque, BOP, Patrés, da Brigada Militar nessas ações mais especiais? A Brigada Militar é extremamente bem treinada, né? Uma polícia e essas áreas especializadas, se a gente levar em conta o número de ações que eles fazem todas as semanas
e o número de pessoas que acabam feridas ele é muito baixo, né? A Brigada é uma polícia muito técnica, né? Quando eu cheguei aqui, me deparei com uma realidade em que a Brigada Militar ela tinha 5 situações por dia em que os criminosos enfrentavam a tiro os policiais. Tá? E mesmo assim, ela sempre trabalhou de maneira técnica, fazendo uso progressivo da força. Agora, claro, se há um enfrentamento com arma de fogo por parte dos criminosos, a polícia vai ter que repelir a injusta agressão com arma de fogo. Aquilo que eu falei, quem decide como termina a ocorrência é a pessoa que está sendo presa. E a Brigada Militar ela é muito técnica, muito capacitada, e essas áreas especializadas, ela age de maneira tão técnica e já tem tanta expertise que quem olha de fora, para quem olha de fora pode até parecer fácil, mas não, aquilo é muito treinamento. Além de treinamento, a prática das ações, sempre fazem o debriefing depois das ações para procurar fazer algum ajuste do que poderia ter sido melhor. Então, os colegas estão de parabéns, tem uma ação muito positiva e eu digo aqui, 300 prisões por dia não é para qualquer polícia, é para uma polícia muito preparada. Secretário, o que o criminoso que atentar contra a vida do policial aqui no Rio Grande do Sul pode esperar dessa gestão na segurança pública? Nós não vamos aceitar nenhum tipo de afronta à segurança pública, né? Não vamos aceitar de forma alguma. O criminoso que atentar contra um policial, ele está atentando contra o Estado. E nós vamos dar a resposta rápida. Claro, já vou falar aqui dentro da lei, para ninguém polemizar, vai ser uma resposta rápida, mas vai ser extremamente firme. Se houver qualquer tipo de atentado à vida de policial no Estado, nós vamos parar tudo que nós estamos fazendo, tá? E a operação só vai encerrar quando todos os envolvidos estiverem presos. Nós não vamos aceitar nenhum tipo de ameaça ou afronta a agente de segurança do Estado. A agente público em geral, quem está, né, atentando, ameaçando um agente público, um policial, um integrante, por exemplo, do Ministério Público, como nós tivemos recentemente aqui um atentado, foi dada uma resposta muito rápida e a mesma resposta que seria dada no caso de um atentado contra um policial. Nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. Mais uma vez eu digo, o crime tem que entender que quem tem a força é o Estado não vai recuar e qualquer tentativa de medida de força nós vamos mostrar que quem tem a força é o Estado. 2023, como o senhor comentou no início da entrevista, a segurança pública bateu todos os recordes, né? 2024 está começando. Qual é o maior desafio para o senhor como secretário e para a Secretaria de Segurança Pública neste ano? O desafio é continuar reduzindo os indicadores, né? Quem está na prática do dia a dia sabe, né? Quanto mais tu reduz os indicadores, mais difícil é de seguir reduzindo. E como é que nós vamos fazer isso? Falando aqui de homicídio, né? Reprimindo uma repressão qualificada e cada vez mais intensa aos grupos criminosos, né? Às facções criminosas, ao crime organizado. A gente sabe que de cada 10 homicídios aqui no Estado, em torno de 8 tem como motivação o envolvimento de pessoas com crime organizado. Então, o que a gente espera é uma repressão cada vez maior a esses grupos criminosos, exatamente para que eles não se sintam à vontade e encorajados a praticar homicídio e outros crimes violentos no Estado. Então, vamos buscar reduzindo sim. Claro, a gente vem fazendo várias gestões junto ao governo do Estado para a liberação de mais concurso. A gente precisa aumentar o efetivo das polícias aqui. Precisamos aumentar o efetivo da Polícia Civil. A Brigada Militar também tem uma carência muito grande. Então, a gente vem fazendo essa gestão para ter mais policiais, também mais investimentos, armamento, colete, equipamento tecnológico, mas o maior desafio é a redução dos crimes violentos letais intencionais, né? No caso, em especial, aqueles homicídios que têm relação com crime organizado, e a repressão vai ser cada vez mais forte ao crime organizado aqui. A gente aprendeu no ano passado, eu digo, os policiais que estão nas ruas, né? Na Brigada Militar e na Polícia Civil, aprenderam no ano passado quase 40 toneladas de drogas. Nossa. Milhares de armas foram retiradas das mãos do crime e o objetivo é ser cada vez mais eficiente, trabalhar com inteligência, focando também na integração
da Brigada, Polícia Civil, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, é aprender mais droga, aprender mais arma, prender mais e mais lideranças do crime organizado, para a gente reduzir ainda mais esses indicadores e combater também os crimes contra o patrimônio, né? A gente sabe que o cidadão tem muito receio de sofrer um assalto na rua. Então eu dou o mesmo nível de importância para o combate aos homicídios e para o combate aos roubos, né? Até porque um roubo ele pode eventualmente evoluir para um latrocínio. Então a gente tem que dar o mesmo nível de importância, prender as quadrilhas, fazer toda uma desestruturação desses grupos, né? E voltando à questão de facção, além de prender liderança, prender droga e arma, é asfixia financeira, é localizar a investigação, onde é que está o dinheiro, onde é que está o bem que ele comprou, o carro, o imóvel, e o Estado conseguir tirar tudo isso das mãos do crime. Então tu prende liderança e tira o dinheiro. Aí esses grupos se enfraquecem para que não se sintam à vontade para praticar homicídio nem outro crime violento no Estado. É que nós não vamos permitir esse tipo de coisa aqui no Estado. Organização criminosa. A gente percebe que isso é um enfrentamento muito grande e um grande desafio da segurança pública. E nós percebemos que a Polícia Civil e a Brigada Militar, enfim, os órgãos de segurança pública têm um enfrentamento muito forte nesses últimos anos. Como se faz esse enfrentamento? Esse enfrentamento é como eu te disse aqui, tu tem que ter esse foco de asfixia financeira. Se tu não tira o dinheiro, não enfraquece o grupo, tu vai prender lideranças, vão surgir outras. E talvez até aumente o homicídio. Porque quando tu prende lideranças e o grupo continua forte, tu vai ter conflitos dentro do próprio grupo que vão gerar mais homicídio. Então é prender lideranças, localizar onde é que estão os bens, recursos em espécie, imóveis, carros, fazer asfixia financeira e também bater com força no tráfico de drogas, que é a principal fonte de recursos. E o tráfico de armas também, Pirata, né? A gente tem, agora, claro, tu fazer segurança pública num país como o Brasil é muito mais desafiador. E eu diria aqui porque tu tem 16 mil quilômetros de fronteira seca. Meu Deus. 9 mil quilômetros de litoral. E nós somos vizinhos dos 3 maiores produtores de cocaína no mundo, né? Paraguai, Bolívia e Peru. E também temos uma problemática ali, junto às fronteiras com o Paraguai, do ingresso de armas de fogo. Tá tudo ligado, na verdade. E aí a gente faz esse enfrentamento no Rio Grande do Sul, mas tendo em conta a realidade de Brasil e de América do Sul. O fuzil que vai parar na mão do bandido aqui em Porto Alegre, normalmente entra pela fronteira com o Paraguai e vem descendo. Então, o desafio de fazer enfrentamento ao crime organizado é que esses grupos, nós temos 2 grandes grupos nacionais que atuam em vários estados e mais de um país. E esse enfrentamento ele tem que ser feito, né, por todos os estados onde o grupo está e também pelos órgãos federais. Eu cito aqui a Polícia Federal, tem também o COAF, a Receita Federal. Tem que haver uma grande mobilização, porque não adianta tu vir com uma repressão forte só num estado, sendo que esses grupos normalmente atuam em vários estados, né? Tem que ser uma ação integrada, uma ação coordenada e tem que haver uma atuação forte dos órgãos federais. Menciono aqui a importância também do controle de fronteiras. Tá? Eu vi recentemente uma GLO no Rio e São Paulo para atuação das Forças Armadas nos aeroportos
do Rio e de São Paulo. É uma medida importante, mas eu acho que muito mais importante que isso é esse reforço das Forças Armadas em relação à ação que a PF e a PRF já têm nas fronteiras, né? Porque quando tu bota esse reforço na fronteira seca, ali na fronteira com os produtores de cocaína, na fronteira com o país de onde vem armas, tu age de maneira que tu impede a entrada da droga e da arma no Brasil. Então, isso tem que ser intensificado, né? Imagino que deva ser a intenção, que isso seja intensificado, porque a arma que entra lá do Paraguai, no Brasil, acaba vindo parar na mão do bandido, no Rio Grande do Sul, no Ceará, em Pernambuco, no Mato Grosso. É tudo, né? O crime está todo interligado e a gente tem que atuar sim. Agora, tem mais uma coisa no Brasil, que além de toda essa ação nacional, um controle maior de fronteiras, estruturar melhor os órgãos, né? Eu acho que todo órgão de segurança pública no Brasil hoje tem uma carência muito grande de efetivo. Tá? Não é tu querer falar assim, o ideal seria eu ter 100 mil policiais. Não é isso. Não estou falando de situação ideal. Eu estou falando de uma carência de efetivo que há em praticamente todo o órgão de segurança do Brasil. Repito aqui, ouço às vezes algumas opiniões no sentido de criar outros órgãos. Não precisa. É só estruturar muito melhor aquilo que a gente já tem. Nós já temos um sistema de órgãos de segurança muito bem estruturado, né? Veja, em vários estados, como aqui no Rio Grande do Sul, a Polícia Militar, a Brigada Militar, ela tem quase 200 anos. A Polícia Civil tem quase 200 anos. Isso é muito comum. Então, nós temos um sistema muito estruturado. Às vezes, escuto opiniões no sentido de criar outros órgãos de segurança. Não precisa. É só estruturar bem aquilo que tem e, obviamente, tem que haver uma ação muito grande do governo federal, em especial, como disse aqui, nesses pontos de entrada de drogas e armas no Brasil, né? Nós temos 16 mil quilômetros de fronteira e temos que ter também nos órgãos federais um efetivo para atender essa demanda. Hoje não se tem essa realidade, aí a droga e a arma entram no Brasil e vem causando todo um problema de segurança pública em todos os estados. Repito aqui, não estou dizendo que a culpa é só de não haver esse controle de fronteiras. Não. Entendi. Essa falta de um controle efetivo de fronteiras é um dos fatores que geram toda essa criminalidade no Brasil, somado a vários outros fatores. Agora, não adianta fazer nada, não adianta fazer tudo isso e não mudar a lei. Além de fazer tudo isso, tem que mudar a lei. O grande objetivo, o índice que é usado mundialmente para medir a segurança pública no lugar é o número de homicídios ano para cada 100 mil habitantes. Claro, a vida é o bem jurídico mais importante. A gente tem que ter como foco redução de homicídios. Mas como é que a gente quer acabar com o homicídio no Brasil se uma pessoa que vai presa fica 2, 3, 4 anos no máximo e já pega uma progressão de regime? Como é que tu quer acabar com homicídio, reduzir homicídio, se uma pessoa pratica homicídio, às vezes na prática ela fica 2 anos e já pega uma progressão de regime? Isso não é fazer justiça, isso é fazer injustiça. A gente tem que ter uma lei que permita que uma pessoa que matar outra fique 20, 25, 30 anos preso, como acontece nos países, por exemplo, da Europa. É por isso que o indicador lá é 1/100º do que é no Brasil. É por isso que tu tem indicadores baixíssimos desse tipo de crime nesses países em que a gente, vamos acabar com o homicídio, sim. Então, o criminoso ele tem que saber, ele toma uma decisão em matar ou não, mas se ele for preso, ele vai ficar 20, 30, 40 anos preso. Tá? Então, não adianta a gente dizer que quer acabar e não tomar medidas concretas. Tem que fortalecer as instituições que nós temos hoje, tem sim, e mudar a lei. E não precisa ficar gastando tempo em outras discussões, como criar outras polícias e coisa desse tipo. A gente tem que estruturar bem aquilo que a gente tem. São polícias já, muitas com mais de um século, tem toda uma questão de doutrina, uma história, uma estrutura de formação padronizada, uma estrutura também de controle, de acompanhamento das ações. Então é isso. Tem que, por todos os lados, fazer investimentos e tomar medidas contundentes. Outra coisa, eu acho que a gente está no momento do Brasil hoje que deve-se fazer uma virada de chave.
Porque se continuar do jeito que estão as coisas, a tendência, eu estou falando em nível de Brasil, é a situação da segurança piorar. Né? A gente tem que fazer uma virada de chave, tem que fazer alguma coisa diferente, aquela coisa que vale, aquela regra que vale para qualquer coisa na nossa vida. Se tu fizer as mesmas coisas, tu não vai ter resultado diferente. Tá? Não adianta vir com medida paliativa, vai resolver por alguns meses e depois vai voltar tudo. Eu estou falando realidade atual de Brasil. Né? E é enxugar gelo. Exatamente, é o enxugar gelo, é o prende e solta. A gente tem essa problemática do crime organizado, ela está com força há 10 anos no Brasil. Então também não é culpa do que não foi feito no último ano, é culpa do que não foi feito nos últimos 10 anos. Né? A gente teve um recrudescimento e também se exportou para vários grupos criminosos dos estados essa forma de atuar do crime organizado, a semelhança do que era feito pelo grupo do Rio, pelo grupo de São Paulo. Né? Então a gente tem que fazer uma virada de chave, sim. E se não mudar a lei, por mais que a gente faça, em 2026 a situação vai ficar pior do que hoje em todo o Brasil. Porque assim, a polícia está enxugando o gelo. É um prende e solta permanente. Não é possível que um estado como o nosso aqui, e a gente vem tendo redução de indicadores, graças a muita pressão operacional. Agora, um estado que a brigada prende 300 pessoas por dia, a Polícia Civil prende 50, mais ou menos em média, por dia. Teríamos que ter reduções maiores, sim, mas o prende e solta atrapalha. Né? Eventualmente, esses tempos me questionaram a respeito de um aumento de furtos em estabelecimento comercial numa determinada cidade do Rio Grande do Sul aqui. E quando nós fomos verificar o que estava acontecendo, eram 2, 3 pessoas que praticavam esse tipo de crime, tá? No dia seguinte estavam soltas e voltavam a praticar. Repito aqui, não estou criticando autoridades, estou criticando tu ter uma lei, né, que dê o direito a alguém, né, tu ter uma lei que permita isso, porque a lei tem que ser clara. Ó, uma situação de reincidência, uma situação de crime violento, um criminoso que atua armado, tu tem que ter amarras na lei que não permitam solturas para esse tipo de gente. E você vê o policial, imagina, o senhor como secretário falando isso. Imagina o policial lá na ponta, que prende, aí vê o cara saindo. Prende, vê o cara saindo. Qual o recado que o senhor deixa para esse policial que está ali trabalhando todos os dias e não desanima? Tá. Ele não volta atrás, porque ele fez um juramento. Sim. Um dia que ele assumiu, assim como o senhor como delegado fez um juramento, defender a sociedade, servir e proteger. Qual o recado que o senhor deixa para esse policial, o senhor como um gestor da segurança pública, para o policial que ele mesmo se pergunta, o que eu estou fazendo? Qual o recado que o senhor deixa para ele? Bom, a maior dificuldade para quem é gestor, comandante na segurança pública hoje é manter a motivação da nossa tropa diante de uma realidade como essa que é o prende e solta do Brasil, que é o enxugar gelo. Tá? Mas eu quero dizer a todos os policiais que o que a gente tem que ter, e é o que eu tenho também, porque isso também eventualmente pode desmotivar a gente, mas que eu não me desmotivo e que eles mantenham essa firmeza, essa pressão operacional, porque hoje, tá, a sociedade começou a ver que a polícia está fazendo e muito bem a sua parte. Vamos seguir fazendo e muito bem a nossa parte e eu, como outros secretários, né, o nosso governador Eduardo Leite, vários governadores vêm trazendo agora, felizmente, vêm trazendo a conhecimento da população esse problema que nós temos no Brasil do prende e solta e da urgência de revisar a legislação penal e processual penal. Então eu pediria que os policiais mantivessem essa pressão, a sociedade nos respeita e nos valoriza, porque polícia gaúcho e polícia brasileiro está fazendo e muito bem a sua parte. Né? A gente trabalha para a sociedade, assim a gente tem que seguir. E eu acho que essa questão, Pirata, que o policial falava muito do prende e solta, né? De ser desfeito o trabalho dele, eu acho que os colegas têm que saber que hoje eles têm voz. Né? A gente está trazendo ao conhecimento da sociedade essa situação. Né? Quando eu comecei, já desde o Ceará e depois aqui no Rio Grande do Sul, me disseram assim, olha, tu está trazendo esse ponto, isso pode gerar algumas indisposições para ti, algumas pessoas podem não gostar.
E para mim a coisa é muito clara, né? Quem tem medo de desagradar alguém não pode ser secretário de segurança. Toma, bando de trouxa. Então, assim, eu acho que a qualidade que eu mais valorizo nas pessoas, além da honestidade, é a coragem. Então, se alguém aqui não está querendo gerar indisposição, não está querendo entrar em assunto espinhoso, não pode ser secretário de segurança pública. Eu vou trazer do primeiro ao último dia. E os policiais que sofrem diariamente com essa situação, eles agora têm voz. E não é só a minha, é de vários secretários, de vários governadores. Eu estou como presidente do CONSESP, Conselho Nacional de Secretários de Segurança. A gente vem... Hoje, o principal foco do CONSESP é buscar essa alteração legislativa, porque também é uma coisa, né? E a gente tem que trazer isso, porque antes de se trazer isso ao conhecimento da população, toda vez que aumentava a criminalidade, quem é que era cobrado? Era o secretário, era o comandante da polícia, era o governador. Então é aquilo, tu tem que olhar e ver realmente o que é o problema hoje, né? Se a polícia vem prendendo um autor de furto todas as semanas e ele sempre volta para a rua e volta a praticar o crime, a culpa não é da polícia. E aí tu tem que colocar amarra na lei para determinadas situações, não permitindo que isso aconteça. Só que os policiais que sofrem com isso no dia a dia, a ideia é, vamos manter a motivação, vamos manter o ritmo, porque hoje está todo mundo vendo que a polícia trabalha e eles agora têm voz. Secretário, o senhor falou durante a entrevista sobre o aumento do efetivo nas forças de segurança pública. Uma pergunta que a gente faz aqui de praxe, que está todo mundo ansioso em casa para saber. Previsão de concurso aqui para o Rio Grande do Sul para as forças de segurança pública, existe? A gente está trabalhando nisso, né? Nós temos alguns colegas ainda para serem chamados na Brigada Militar, no Corpo de Bombeiros. A gente está fazendo essa gestão junto ao governo do estado. Nós precisamos aumentar o efetivo das polícias. O governo do estado vem sendo muito receptivo com isso, sabe da necessidade de aumentar. Claro, as áreas técnicas do estado estão avaliando para ver, pela capacidade financeira do estado, o que se consegue abrir em matéria de concursos. Mas assim, hoje o meu principal objetivo como secretário, além de buscar a valorização dos profissionais gaúchos de segurança pública, dos que já estão, além de buscar a valorização deles, é sim o chamamento, né, dos colegas que estão para ser chamados e a abertura de mais concursos. Então, eu diria para os colegas assim, que eu como secretário, os comandantes das forças, estamos trabalhando com foco e prioridade para viabilizar essas aberturas de concurso. As polícias precisam muito de aumento de efetivo e o governo vem sendo bem sensível, né, porque tem visto aí todo o esforço que os colegas que já estão fazendo um grande trabalho e sabem que a gente precisa abrir concurso, porque também tu tem todo ano a saída de colegas pela merecida aposentadoria, a gente tem que repor, mas o nosso objetivo é, além de repor, aumentar o número atual. Secretário, vamos caminhando aqui para o final do nosso programa aqui, o Bisurando com o Pirata. Eu quero primeiramente agradecer pelos serviços prestados como delegado de polícia, como secretário de segurança pública. No off, eu sei da sua integridade como profissional, como pessoa. Quem convive sabe quem é Sandro Caron. O senhor está como secretário, e é uma coisa que a gente sempre comenta nos bastidores. Ele é secretário, mas ele nunca deixou de ser delegado, a forma de olhar, a forma de agir. Então eu creio que não só eu, mas como todos os servidores de segurança pública sabe do desafio que é ser secretário. Tenha certeza que o senhor é admirado pela tropa, pela sociedade, por mim, por conviver. E eu espero que o senhor continue nessa motivação, nessa disciplina, lutando pelos nossos profissionais de segurança pública e lutando também por uma sociedade mais segura. Muito obrigado, Pirata, pela oportunidade. Te agradeço e te parabenizo também por todo o teu trabalho, né, que tu vem há anos aí mostrando o esforço, a dedicação, o empenho das forças de segurança. Te agradeço muito e realmente eu estou muito feliz. Para mim, poder já aproximando do fim da minha carreira, ser secretário no meu estado e com um baita time que a gente tem hoje aqui, eu estou
muito feliz, muito satisfeito, né? Eu, quando ocupei meu primeiro cargo de gestão na PF, eu estava indo para Natal para ocupar meu primeiro cargo de gestão na PF, e um colega já com bastante experiência que tinha me recebido na polícia, né? Eu disse para ele: ó, eu tô indo, o que tu me aconselha, o que tu me sugere? E ele disse assim: eu sugiro que tu nunca mude, né? Isso me marcou demais, assim, porque é aquilo, tu tá agora como secretário, ocupei outros cargos, mas tu não pode esquecer que tu é a polícia, né? A parte mais bacana da minha carreira foi quando eu atuava na DRE, Delegacia de Entorpecentes da Polícia Federal em Porto Alegre. Fui recebido por uma equipe extremamente competente, respeitada, e os caras me ensinaram muito, assim. Aquele período foi que me forjou como policial, e até hoje, como gestor, a gente sempre, aquilo ali me fez, né, ter ido tanto para a rua com eles, vivenciado tantas dificuldades. Hoje, como gestor, eu sei o que é a realidade e a dificuldade de quem está na rua. Então, eu estou muito satisfeito, cara, te agradeço, né? A gente vem recebendo muitas mensagens de reconhecimento dos colegas, do povo gaúcho, mas é aquilo que eu te digo, eu acho que tudo que eu fiz até hoje foi para eu estar preparado para essa missão, que é a mais importante, né? Eu tô como secretário, mas sou policial, e é aquela coisa, o que eu posso garantir para todo mundo que está nos ouvindo é que eu nunca vou mudar, né? Eu acho que foi isso que fez, tá dando certo, e eu estou muito, muito, muito feliz. E a gente acompanhar de camarote, assim, todo o trabalho, todo o empenho dos colegas faz a gente ver esse esforço, e é por isso, né, que quando a gente começa a falar desses pontos que tu tocou aqui, como do prende-solta, da legislação, né, chega a subir um pouco o sangue, porque a gente vê, é muito trabalho sendo feito, isso tem que ser valorizado. Então, reforçar aqui o agradecimento, e tu vem oportunizando que vários colegas da polícia mostrem o trabalho, que a sociedade veja, e eu acho que também a gente precisaria no Brasil de mais piratas, né? Mais pessoas mostrando esforço, porque isso vai fazer com que toda a população brasileira valorize cada vez mais os nossos profissionais de segurança pública. Então, um grande abraço, e eu vou estar sempre à disposição para voltar aqui no programa. Obrigado. Você que acompanhou Bisurando com o Pirato, hoje o nosso entrevistado, secretário de Segurança Pública, delegado Sandro Caron. Fiquem ligados, no próximo domingo, mais convidados de peso aqui falando sobre polícia. Beleza? Muito obrigado e até a próxima, se Deus permitir. Bisurando com Pirata. Oferecimento Machado e Pitangui, transformando beleza em arte, onde a maestria encontra a elegância.